Olá, meus amores. Hoje eu vou responder a página 245 até a página 251 do livro Bem Me Quer, mais de língua portuguesa do 5º ano. Temos aí leitura 1. Você vai ler um trecho de um texto dramático escrito especialmente para crianças. Seu autor é o escritor e ilustrador Roger Mello. A primeira montagem de Curupira estreou no Rio de Janeiro em 1995, com sucesso de público e de crítica. A peça dirigida pelo encenador Ricardo Schoppik misturava atores reais, bonecos e figuras sombreadas, e foi indicada a 14 prêmios. Mais tarde, o texto dramático foi publicado em livro. Você já ouviu falar no Curupira? Onde esse personagem costuma aparecer? Como você imagina a história com ele? O trecho a seguir é a primeira cena do texto, que tem um único ato. Leia-o até o fim desta página. Em seguida, converse com o professor e os colegas sobre sua organização e como imaginam que será a história. Depois, continue a leitura. Ao final, você e os colegas vão ler o texto em voz alta. Primeiro, a leitura é silenciosa e em grupo. Curupira. Os personagens: Teobaldo, Jeremias, Velho, na peça Velho da Mata, Papagaio, Velha da Embolada, Menina, na peça Mariposinha e Curupira. Tem outros, tá? Cena 1. Sons de passarinhos, sons de mato, pisoteado. 2 meninos observam um lampião aceso. Espie ainda gira ao redor da luz. Quem? Não está vendo as mariposas? Está aqui, ó. Era a moça de cabelos dourados. Olhava da janela. Tinha um vestido curto, branco. Deviam ser todos brancos. Todos os vestidos que tinha. Vou buscar algo de comer. Espere. Não ver que é branca a mariposinha? Com antenas de ouro, preste atenção. A mariposa quer dizer a moça. Tinha esse hábito estranho de ficar sentada diante da janela, noite após noite, e nada. Nada? Nada. Além da repetição, nada de novo. A moça mal acabava a janta, puxava a cadeira e ficava olhando para a lua até a hora de dormir. Bobagem. Falta do que fazer. Vou buscar algo de comer. Vá. Vou. Vá. Vou mesmo. Pois vá. Você não manda em mim. Vá, ande. Você não manda em mim. Eu fico. Vá. Não. Está escuro na cozinha. E a moça fez o quê? Ficou esperando. Uma vez passou por ali uma velha. A velha veio até a janela. Falou de um cavaleiro que voava em cavalo iluminado. Disse que ele ia descer das nuvens e cavalgar por toda aquela cidadezinha, disfarçado de vento frio, assoviando ao passar espremido pelas frestas da janela. Que o cavaleiro ia procurar uma janela aberta na noite, que era desse jeito, de tempos em tempos. O cavaleiro vinha, convidava uma moça para um passeio em seu cavalo voador e desaparecia com ela para nunca mais. E depois? A velha seguiu seu caminho, deixando a moça da janela sozinha ali, com aquela história. Vou buscar algo de comer. Dias depois, a moça abre a janela. Lua cheia. Naquela noite, o céu mudou de uma hora para outra. Veio uma ventania daquelas. A ventania logo virou temporal, que escancarou todas as portas e quebrou todos os vidros. A moça da janela tremia de frio, mas ficou paradinha. Não quero mais saber dessa besteira. Lararirarirerá. A moça deu de cara com um sujeito estranho, muito alto, de dentes branquíssimos e olhos pretos, e cabelos pretos. Ao lado dele, um cavalo baio, vindo sabe-se lá de onde. O temporal parou, o barulho parou. O cavaleiro convidou a moça, que viesse com ele cavalgar no alto, girar em torno da lua. Mas ela se lembrou da história da velha.
procurou a porta dos fundos e desatou a correr sem olhar para trás. O cavaleiro foi atrás? Não. Voou desapontado, sabe-se lá para onde. Longe dali, a moça finalmente parou. Só então percebeu o quanto havia corrido. Pior, percebeu que tinha se perdido no caminho de casa. Nisso aparece quem? A velha. A velha deu uma gargalhada, sacudiu os braços, apontou para a moça e transformou a moça numa mariposa. Nessa branquinha daí, ó, com antenas de ouro, girando ao redor do lampião. Ficou maluco? Uma mariposa dentro da minha camisa. Boa noite. Quero ver eu conseguir dormir depois de uma história dessas. Essa história é de Roger Melo, Curupira, Rio de Janeiro, Manate, 2004, página 11 e 13 a 16. Temos aqui o glossário. Baio, castanho amarelado, é a cor do cavalo. Escancarar, abrir totalmente. Ricardo Chopt interpreta Teobaldo. Velho da mata, velha da embolada e o próprio Curupira em Curupira, de Roger Melo, 2016. Sobre o autor. Roger Melo nasceu em Brasília em 1965. É ilustrador, escritor e autor teatral. Publicou sua primeira obra infantil em 1990, A Flor do Lado de Lá. Escreveu 13 livros infantis e recebeu prêmios das mais importantes instituições nacionais de literatura, como a Academia Brasileira de Letras e a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Como autor teatral, recebeu o prêmio Coca-Cola de Teatro Infantil e uma indicação ao prêmio Mambembe. Estudo do texto. Primeiro, observe estas duas imagens de montagens de Romeu e Julieta. Balé da Cidade de Moscou interpreta Romeu e Julieta. Sofia, Bulgária, novembro de 2016. Turma da Mônica, Romeu e Julieta, espetáculo em comemoração aos 50 anos da principal personagem de Maurício de Souza, São Paulo, maio de 2013. Por que há diferença nas representações, se ambas partem do mesmo texto? Qual é o texto? Romeu e Julieta. E por que as apresentações são diferentes? Aqui é um balé, aqui é uma peça teatral. Porque o texto dramático serve como base para o trabalho dos autores e do diretor, mas não determina como deve ser a encenação em todos os detalhes. Os profissionais envolvidos na montagem do espetáculo idealizam o cenário, selecionam as músicas, as roupas, etc. O texto contém orientações, mas o diretor e os atores podem criar, o que faz com que cada encenação seja diferente. Segundo, o texto dramático é escrito com a finalidade de ser representado em um palco por atores. Ao ser encenado, são acrescentadas a ele a iluminação, o figurino, os sons, as músicas e o cenário. A. Quem são os possíveis leitores de um texto dramático? O diretor, os atores, o cenógrafo e demais profissionais envolvidos na montagem do espetáculo. B. Com que finalidade eles leem esse texto? O diretor, os autores e demais profissionais leem o texto dramático para se orientar sobre a representação. C. Qual é a diferença entre o leitor do texto dramático e o público que assiste à montagem teatral? O leitor imagina como seria a encenação. O público assiste à montagem que resulta do trabalho de todos os profissionais envolvidos. Ou seja, para primeiro se fazer a cena é preciso ler o texto. O texto dramático, quem é que lê? Todos que fazem parte da peça teatral. Até porque na hora do teatro eles não vão ler, não. Eles vão ter decorado suas falas. E cada pessoa tem que saber o que vai fazer de fato naquele momento. 3. A cena que você leu apresenta duas histórias. Quais são elas? A história de Teobaldo e Jeremias e a história da moça do vestido branco. B. Quais personagens participam da primeira história? Teobaldo e Jeremias. Quais personagens participam da segunda? A moça do vestido branco, a velha e o cavaleiro.
D. Que elementos compõem o cenário dessas histórias? Primeira história, lampião, pássaros cantando, mato pisado. Segunda história, casa da moça e mata. 4. Pelos elementos apresentados, em que lugar as histórias se passam? Marque a resposta com X. No meio rural ou na cidade? No meio rural. 5. Por que Jeremias quer saber a continuação da história? É uma resposta pessoal, tá? Mas é importante vocês perceberem que, apesar de sentir medo, ele tem curiosidade e envolvimento com a trama. Ele está com medo, mas ele quer saber como termina essa história. 6. Como a moça é enganada na história que Teobaldo conta a Jeremias? A velha que diz à moça que ela deve fugir do cavaleiro é, na verdade, uma personagem do mal. Por isso enganou a moça. 7. Que características da mariposa e da moça fazem com que Jeremias acredite na história? A mariposa e a moça. A moça usa vestido branco e tem cabelos loiros. A mariposa é branca com antenas douradas. O fato de haver essas semelhanças torna a história de Teobaldo verossímil, ou seja, verdadeira. Um texto dramático pode ser dividido em atos e cenas. O ato é uma divisão desse texto que, na montagem teatral, corresponde ao intervalo. As cenas são as subdivisões do ato. Curupira apresenta um único ato e 9 cenas. 8. Releia o início da cena. Em que situações foram utilizadas letras maiúsculas? Temos aqui, o espi com E maiúsculo, quem, o que com Q maiúsculo. Então, nos nomes do personagem, que nome de pessoas se colocam com letra maiúscula também, e no início de frases. B. Que recurso visual foi utilizado para indicar o personagem que vai falar? O nome dele foi apresentado com letra maiúscula e em negrito, seguido de travessão. Olha só, temos aqui, o nome do personagem com letra maiúscula. Aí ele tá, em negrito e com um travessão aqui para separar. Teobaldo, o que é que Teobaldo fala? Espi ainda gira ao redor da luz. As Jeremias, quem? Esse é o recurso para indicar o personagem que vai falar, tá? O nome é apresentado com letra maiúscula e em negrito, seguido de travessão. 9. No início são apresentados todos os personagens. Quais deles não aparecem na cena? Velho, curupira, papagaio e menina. A velha da embolada é a mesma que transforma a menina em mariposa. Mas nessa cena aí nem apareceu o papagaio ainda, nem apareceu o curupira. Aí você coloca como resposta: velho, curupira, papagaio e menina. A velha da embolada é a mesma que transforma a menina em mariposa. 10. No texto não há um narrador. Como conhecemos a história? Por meio dos diálogos e das indicações entre parênteses, que se chamam de rubricas. 11. Releia estes trechos. Sons de passarinhos, sons de mato pisoteado. 2 meninos observam um lampião aceso, entre parênteses. Mudando de tom, apavorado, está entre parênteses. Aqui é 1 e aqui é 2. A. Como eles foram destacados no restante do texto? Com palavras em negritos e entre parênteses. Palavra em negritos, de preto, né, mais escuro, e entre parênteses. O que cada trecho indica? O trecho 1, esse trecho aqui, indica como deve ser o cenário. Está dizendo que o cenário tem sons de passarinho, sons de mato pisoteado e 2 meninos observam um lampião aceso. Esse é o cenário. E o 2, o trecho 2, como o personagem deve agir, mudando de tom apavorado. Então, eles têm que falar apavorado e ficar apavorado, mudando o tom de voz. C. Para quem eles foram escritos? Foram escritos para quem vai montar o cenário, para o diretor, para o contra-regra, para o ator saber como interpretar o personagem, enfim, para todos os envolvidos na representação teatral. Rubricas são palavras ou frases que indicam o cenário, as ações, os gestos, o tom de voz dos personagens, etc. Podem indicar também a música, os efeitos sonoros e a iluminação. Tudo isso para ajudar na encenação. 12. Relê o início da cena. Letrinha A. Onde estão os personagens? Provavelmente em um quintal, em uma varanda no meio rural. B. O que estão fazendo? Estão sentados observando o lampião. C. Como você imagina a iluminação dessa cena?
É uma resposta pessoal, tá? Mas provavelmente há pouca iluminação para sugerir que apenas o lampião fornece luz. Porque se eles estão rodeados de um lampião, estão ao redor de um lampião, é porque esse ambiente está escuro e necessita da iluminação do lampião.